E aí, gente, Enem Science aqui. Essa é a aula 28 do nosso curso sobre filosofia platônica. E hoje a gente vai falar sobre Critias, né? Que é um diálogo menor. Platão, que é um diálogo sobre uma cidade ideal. Como seria uma cidade-estado ideal? Então, esse termo Atlantis, obviamente, é usado por Platão de forma fictícia, né? Então, imagina uma cidade-estado fictícia, onde seria a arquitetura, com uma arquitetura, com uma sociedade, com uma estrutura política, seria, talvez, entre aspas, perfeita, talvez. Não necessariamente perfeita na forma que é descrita aqui, mas seria o estado ideal. Normalmente, essa é a visão que as pessoas têm da Atlantis. Esse termo, né? Obviamente, ela não existiu. Então, essa é a visão da maioria dos acadêmicos atualmente. Então, que era uma metáfora, né? E essa é a visão que eu vou ter aqui, dessa obra Critias, de Atlântico como uma metáfora do estado ideal. Fictícia, obviamente. Pra ensinar, né? Então, resumo, né? Critias, um ateniense, se oferece para fazer isso, supondo que Atenas, de 9.000 anos atrás, era governada pelas instituições das cidades de Sócrates, como ele sugeriu um mito do Egito, que ele ouviu ser recitado, né? A teoria tem uma origem egípcia também, essa é provável, né, essa história. Né? E é uma continuação de Timeus, né? O próprio Timeus é ocupado pelo relato preliminar, que a gente viu na última aula, sobre a criação do mundo, até mesmo por seres humanos. Vai falar sobre Atenas, sobre a guerra com Atlantes. E depois de ouvir esse relato, Critias agora conta a história do conflito fictício, né? Entre Atenas e Atlântida. Só que, como, por exemplo, quando alguém fala que a Troia, por exemplo, Troia é diferente. Então, você tem um nível de ficção para Troia, em Homero, por exemplo, e Atlantis é completamente fictício, né? Se você não ter esse approach inicial, você vai errar. Teve pessoas que já escreveram, né? Tem alguns autores no passado, acho que um ou dois séculos atrás, que leram Critias e pensaram que era verdade, né? Que realmente existia essa cidade, essa ilha, né? Só que não existiu, tá? Pelo que se. Simplesmente vamos ter por design que não existiu. Então, a falta de experiência e por ignorância do público sobre o assunto, que eles nunca podem conhecer, com certeza dão ao possível orador grande eloquência. Sabemos qual é a nossa posição quando se trata do nosso conhecimento dos deuses. Para tornar meu significado mais claro, deixe-me pedir que você me acompanhe nessa ilustração. Né? Então, tem um diálogo inicial entre Sócrates ali e Critias, em que vai ser descrita agora essa tal Atlantis, né? Essa cidade-estado ideal, fictícia, né? E ele vai dizer, né? Devemos lembrar desde o início que, em termos muito aproximados, já se passaram cerca de 9.000 anos desde o momento em que se registrou uma guerra entre os povos que viviam. Agora, lembra desse termo aqui, fora, e novamente, fora dos pilares de Hércules, né? Ou Heracleias Stelas. Stelas tem a ver com rochas e tal, nesse contexto pilar. E todos que viviam dentro, né? Então, tem as pessoas que vivem dentro dos pilares de Hércules e as que vivem fora. Os pilares de Hércules é um termo, na verdade, para o Estreito de Gibraltar, que é a entrada do Oceano Atlântico para a Europa, né? Para dentro aqui do Mar Mediterrâneo, né? E esse estreito aqui que é o Estreito de Gibraltar, ou Pilares de Hércules, né? Então é literalmente só esse estreito. Aí pra cima você vai pra onde tá o Reino Unido, enfim, Islândia, enfim. Mas aqui você tem nessa entrada aqui você tem entrada ou saída, né? De barcos pra o Mar Mediterrâneo. E se você viu o curso de economia do canal, sobre commodities, né? Principalmente as aulas sobre commodities, eu falei desse tema com detalhes, né? No curso sobre geografia aplicada para economia. Ponto de vista marítimo, né? Então, sendo fora desse estreito, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Mar Vermelho, a gente tem aqui o
o Golfo Persa, a gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Egeu, enfim, o Mar Adriático. O Mar Egeu é aqui, na verdade, o Mar Adriático. E aqui se teria essa cidade fictícia, né? Só que, entenda, é uma ficção. Teve pessoas que no passado, infelizmente, acreditavam que ia existir, enfim. É uma ficção. Talvez tenha inspiração, enfim, alguma coisa, mas não. É uma ficção. Entenda esse ponto. E em descrever isso, ele vai falar um pouco sobre a história e a origem de certos nomes nesse contexto, né? Então é por isso que os nomes dos antigos foram preservados, mas não seus feitos. Após essa afirmação, existe a evidência da Declaração de Solon, que foi o criador da primeira democracia, entre aspas, né? Que era uma democracia misturada com oligarquia, que disse que em seu relato da guerra daquela época, que os sacerdotes egípcios deram, na maior parte, nomes como, e agora vamos para uma lista, né? Uma lista de pessoas, Cécrope, ou Cecropos, que é Kekropos, na verdade, Ere, Erectreus, não é Erecteus, Erectônio, Ericstonos, os nomes da maioria e os outros que chegaram à tradição antes da geração de Teseu, ou Teseus, cara importante aí, Romero. E você tem, aqui no caso, a origem, entre aspas, mitológica e misturada com alguma verdade ali, da origem de certos povos ali na região da Grécia, né? Que a gente vai ver posteriormente com mais detalhes isso aí. Mas é mais mitológica, né? E a origem de certos nomes também aqui, em relação. Vai dizer aqui, ó, que Solon, quando contemplava a sua própria versão poética desta lenda, ele vai exaltar Solon como um grande poeta, né? Estava investigando o significado desses nomes, descobriu que as suas fontes egípcias foram as primeiras a registrá-los, né? Então, novamente, a questão que a mitologia grega tem origem na egípcia. Também fenícia, enfim. Depois de terem traduzido seu significado para a sua própria língua. Ele, por sua vez, recuperou o significado desses nomes e os traduziu para grego. Ele vai falar que ele tinha manuscritos em sua posse, seu avô, né, que era do seu avô, desses manuscritos. Ele está dizendo que Solon, ele fez poesias, tinha origem na mitologia egípcia, e aí deu origem a questões, a nomes mitológicos gregos, né? Então tem sim uma base mitológica da mitologia grega na Grécia, perdão, da mitologia grega na egípcia. Da egípcia na Suméria, você vai assim até um ponto primário da origem das religiões pagãs. Aí vai ser dito aqui, ao gêmeo nascido depois dele, que recebeu sua porção, o cabo da ilha de frente para as pirâmides de Hércules, né? Que aí seria Atlantis, né? O posto que hoje é chamado de território de Gandira, ou Gadeiriques, ele deu um nome que se traduz em grego como Eumelon, mas na língua de Atlantis, né? Gadeiron. Obviamente essa língua não existe, tá? É uma língua fictícia. Essa nação não existe. É meio que mitologia misturada com uma intenção aqui de ensino, né? Eles eram governantes de muitas outras ilhas no Atlântico, que Atlantis ficava no Atlântico, obviamente, por isso seu nome, fora dos pilares de Heracles. Como eu disse, eles até estenderam seu domínio para o Mediterrâneo, chegando até a Etrúria, ou Tirrenias, e a Egito, né? Então tô falando que esses Atlantes, eles dominaram o Egito, dominaram regiões ali do mar Mediterrâneo, que poderia incluir também esse conflito com os gregos, né? Então eles estavam ali de frente ao Estreito de Gibraltar, então eles poderiam entrar pelo Estreito de Gibraltar e tentar fazer uma expansão geopolítica, né? E em muitas regiões da ilha, eles exploraram aquele metal que é apenas um nome para nós, mas que naquela época era mais que um nome, que é o Oreocalcou. Oreocalcou. Que parece que tem a ver com cobre, um tipo de cobre ou zinco, enfim. É um tipo de minério que é citado pelos gregos no geral em outras obras, mas que era extremamente importante para a economia fictícia, obviamente, de Atlantis, né?
Então, naquela época, seu valor era inferior ao do ouro, né? Apenas ao do ouro. No caso, seria maior que a prata. E aí ele fornecia todas as árvores para serem cortadas, trabalhadas pelos seus consultores, em abundância, né? Também produzia vida animal abundante, doméstica e selvagem. Então era uma autarquia. Eles tinham um sistema de produção, uma função de produção que era alta, né? Embora seja uma obra de ficção, obviamente, né? Eu sempre vou ressaltar isso. Ele vai escrever a arquitetura. Como seria a arquitetura dessa cidade ideal fictícia, né? Que os gregos venceram, então eles seriam mais ideais, talvez, que os próprios Atlantes, né? Isso aqui lembra muito Conan, né? Porque Conan tem essa luta também contra de certos povos contra os Atlantes, né? No que é chamado de Era Arboreana, né? Que é a ficção também. E começando no mar, eles escavaram um canal de 3 pletorum, que é uma forma de distância, né? Largura, 100 pés de profundidade, 50 estádios, que também é uma unidade de medida. E eles também tornaram a passagem do mar para o interior, abriram um canal, um anel marinho que era largo para navios passarem, né? Lembra um pouco Seattle. Eu tô viajando um pouco, mas Seattle tem uma estrutura que não parece um anel, lá nos Estados Unidos, né? Mas que você vê uma cidade que é em volta de ilhas e estruturas que parecem, assim, que são diferentes da maioria dos países, né? Dá uma olhada no mapa de Seattle, né? No Google Maps você vai ver que é bem interessante a forma que é estruturada, né? A cidade, né? Então, segundo o próprio Platão, a arquitetura da cidade seria mais ou menos assim, né? Essa é uma representação com base no que é dito em Critias, né? Que teria esses anéis que dividiriam a cidade, essas passagens, um canal que você entra por ela. Então, seria uma ilha que tem uma estrutura nesse sentido, né? Então, nada impede de um ser humano fazer algo assim, né? Então, você entra por aqui, você pode se visitar no Assassin's Creed também, essa cidade, né? Você entra pelo canal, você vai ter aqui essas regiões. E como ele vai falar que tem montanhas ao redor, então por isso que aqui tá com montanhas ao redor aqui, enfim. Uma cidade que você tem um canal que você entra, mas ela não é. É uma ilha, né? Mas que você tem uma cidade na ilha que tem essa estrutura. Você tem, obviamente, os portos. Você tem essas passagens. Obviamente, eu tô citando Seattle porque eu olho pra isso aqui e lembro Seattle, né? A cidade de Arcadia, né? Porque você tem um canal que você tem certas passagens, então você tem uma passagem similar a essa, que você vai pra outras partes da cidade e tal. Eu só tô citando Seattle apenas por. Opa, aqui, ó, Seattle. Que me faz lembrar, né? Não tem nada a ver. Tô tentando. Tô tentando fazer a ver com Seattle com isso daqui, né? Mas me lembra Seattle um pouco, né? Então aqui novamente é a mesma estrutura, né? Você tem barcos, navios que passam por aqui, um canal que vai entrando. De novo, lembra muito Seattle. E no centro você teria um, um templo de Poseidon. Pagão, obviamente. Aí tem. Eu só tô mostrando um exemplo por razões de apenas ilustração, né? O templo de Poseidon, obviamente, nesse contexto é fictício dessa cidade, né? Mas você tem aqui, por exemplo, um templo de Knossos, né? Que alguns poderiam dizer que seria a inspiração de Platão para Critias, né? Mas tem um vídeo do próprio Tiago Braga, se eu não me engano, nesse tempo, né? Não sei se é ele aqui, brincadeira. Mas tem um vídeo no canal dele, do Thiago Braga, né? Que é Razão de Armas, eu acho. Que ele tá nesse tempo, se eu não me engano. Ele vai pra outros também, explica direitinho, de uma forma extremamente bem feita, a história desse templo aí, possibilidades e tal. Só que eu só mostrei isso aqui por apenas ilustração, ok? Aí ele vai dizer, né? Que eles construíram fontes ao redor delas, plantações de árvores, adequada à temperatura das águas, reservatórios ao redor de nascentes. Ao mal de cobriram reservatórios para convertê-los em banhos quentes. Os reservatórios dos reis eram separados do resto da população. Então, ele está descrevendo uma economia fictícia de uma ilha fictícia, de uma cidade fictícia. Que talvez seria, talvez a polis utópica. Acho que essa é o meu approach dessa obra, né?
que é uma cidade utópica que ele tá tentando descrever. Então é mais ou menos isso, né? Então você teria aí o canal, a passagem, aí outros canais aí dentro, enfim, como o anel. Aí ele fala um pouco da geografia da ilha, né? Montanhas ao redor da planície, lendárias por seu número, tamanho e beleza. Elas continham encostas em vales e muitas aldeias populosas e ricas, e continham motoristas, lagos, prados, enfim. Era uma ilha bem grande, tinha essa estrutura que você tinha esses aquedutos, enfim. O grande canal foi escavado até a profundidade de um pletorum, medindo metade de largura. Enfim, ele vai falar coisas com relação a essa estrutura que parece anéis, né? Então, essa imagem é baseada na forma que Platão descreveu essa cidade fictícia, né? E ele fala um técnico sobre política. É uma monarquia? O estado utópico seria uma monarquia? Será que essa é a intenção de Platão aqui? Mas quanto ao seu império e federação comuns, os reis eram regulados pelas leis nomos. E parece que tinha assim, tinham 10 reis. Então, coloquei 10 reis. R de rei e um principal, uma família real. Então tinha um rei principal e outros seriam governantes aí, enfim. E pelas leis de Poseidonos, né? Então a base seria Poseidon ali da religião de Atlantis, né? Eles vivem no mar, enfim, uma ilha. Conforme haviam sido transmitidas pela tradição e de acordo com uma inscrição, os primeiros reis gravaram uma estela, né? A Stele Gegramena, de Oureixalcos, que a gente viu anteriormente, que é um minério. Esta inscrição foi colocada no meio da ilha, o santuário de Poseidon, né? Que é no meio da ilha, seria nesse lugar aqui, né? Esse santuário aqui. Pagão, né? Então seria uma cidade rica, uma ilha rica, extremamente próspera e tal. Vai ser dito que havia muitas outras leis no Moi, particulares relativas a prerrogativas de cada um dos reis, Basileion, né? Mas as mais importantes eram aquelas que proibiam de portar armas. Então tinham leis nessa cidade fictícia com relação à proibição de porte de arma, e que é errada, na minha opinião, e ordenavam que ajudassem uns aos outros caso alguém tivesse problemas em cada cidade, né? De derrubar esses 10 reis que, obviamente, também tinham uma descendência real, né? Então, você tem uma monarquia, uma estrutura monárquica, só que de um jeito talvez um pouco diferente. Então, alguém que tentasse derrubar a Genos, né? Que é a família, né? A geração Epiqueire. Lembra o termo epicureu, né? Mas enfim, a família entre aspas, divina deles, né? Então, no geral, esse diálogo, né? Ele é pequeno e busca falar um pouco das coisas que foi falado em Timeu. Timeu é um escrito Platão que é canônico. Então, e fala de Atlântida, né? Então, obviamente, o Critias só expande isso e também é canônico. Então, pelo que parece, né? Só que o grande ponto, qual que é a visão que você tem que ter sobre Critias, né? Sobre essa obra específica? É sobre a visão de uma cidade fictícia do que é chamado de política sintética, cara. Então tem um termo chamado história sintética. Então isso aqui tem tudo a ver com história sintética. História sintética, sintética. E também política sintética, que é um tema muito importante e muito difícil, por sinal, né? Eu escrevi alguns livros sobre o tema, sobre ambos os temas. Então, por exemplo, a política do Vive Online. Tem artigos acadêmicos só sobre a política sintética do Vive Online. O que é uma política sintética? Ela tem dois tipos. Ela pode ser fictícia totalmente. Ela pode ser um livro, por exemplo. Por exemplo, Senhor dos Anéis, Tolkien. Você tem sim um sistema político em Tolkien, nos livros de Tolkien. Você pode analisar e entender. Você tem uma estrutura política. Monarquias, aristocracias, você tem queda de impérios, queda de reinos, questões éticas, questões linguísticas, tem questões geográficas, tem questões de mudanças geopolíticas que acontecem na obra. E eu tô falando isso no Silmarillion e na Primeira e Segunda Era, tá? E na história da Terra-média, em Tolkien. Isso que a gente chama de história política sintética fictícia. Ou seja, é uma obra de ficção, não existe,
Aí você tem um sistema político sintético que você pode usar até pra ensinar política e economia até. Economias sintéticas também, eu posso colocar aqui. Tem um curso no canal sobre esse tema, né? Economias sintéticas. Então é economia. E além da fictícia, você tem a que é interativa. Uma economia sintética ou política sintética interativa, ela acontece, por exemplo, num jogo. Em que você tem jogadores, pessoas reais, que estão comprando coisas com dinheiro na vida real, transacionando itens na vida real, às vezes que valem milhares de reais. Teve guerras no nível online que custaram mais de 300 mil reais em itens perdidos aí. Então é bastante dinheiro. Perdão, 300 mil dólares. Dá mais de 1 milhão de reais atualmente. Então você tem aqui dois tipos de sistemas sintéticos, de economias sintéticas. Uma fictícia, por exemplo, das obras de Tolkien, e uma interativa, que é com pessoas reais num jogo virtual que não existe. Só que as transações existem, acontecem na vida real. Então eu creio que Critias é talvez o texto fundador, se a gente tá vendo as coisas de forma correta, de política sintética. É o texto fundador sobre história sintética. Então se você for, por exemplo, eu tô para escrever no futuro, né? Sobre a política de Shingeki no Kyojin, né? Que é Attack no Titan. Que é muito complexa, cara. A política que é fictícia, não existe, de Attack no Titan é muito complexa. Ela é extremamente complexa. Ela é mais complexa que as obras de Asimov, por exemplo. Ela é mais complexa. Eu escrevi já sobre a política e economia de Asimov. Eu já escrevi, por exemplo, sobre economia de Harry Potter num livro, que é o Princípio Econômico, volume 2. De outras obras também, enfim. Então é um tema que eu gosto muito, que eu quero continuar escrevendo sobre, porque eu curto muito história política e economia sintética, né? Que é fictícia. Então talvez Critias, né, seja a primeira obra sobre política sintética. Com o fim de ensinar, né? O fim desse livro é ensinar, talvez. O que seria uma utopia que não premeditada, mas é anterior à grega, talvez, né? Então os gregos, eles venceram a utopia de Atlântida, né? Seria essa mitologia que eles poderiam citar. Então eu creio que a minha visão é que esse texto é sobre história, política e economia sintética. Essa é a visão que você tem que ver. E obviamente é fictício. Então, no caso é uma economia sintética fictícia. Esse é o termo correto. Então, talvez seja isso, né? Não é algo comum apenas esse livro. Você tem também A República, que é o próximo livro que a gente vai analisar, que fala mais sobre essa questão. Mas o grande ponto é que é um sistema sintético. E eu creio que se a gente vê críticas dessa forma, a sua importância para a economia sintética é extremamente relevante. Eu creio que economia sintética é um tema que vai crescer muito mais no futuro. Tem caras como Edward Castronova, um paper de 2001, e outros autores que expandiram esse tema, e recentemente eu já vi alguns artigos de mestrado, né, e doutorado que estão focados nesse tema. E o cara passou de ano, né, o cara aceita o artigo, né, e é bom. Tem um cara chamado Polka, por exemplo, escreveu um artigo sobre direito sintético, né, em economias virtuais. Não é pauta, é Polka. É um artigo de doutorado em direito, né, nesse tema. E é um tema bem difícil, cara, e tem a ver com direito digital também. Então, já tem, por exemplo, cursos na Universidade de São Petersburgo, um que eu já fiz online deles, sobre direito digital aplicado para economias sintéticas virtuais, para jogos online. Então é um tema que tem muito a crescer, é muito amplo, cara. O tanto de obras que você tem com economias fictícias, né? É enorme, cara. Animes, enfim, filmes, enfim, Star Wars, por exemplo. Eu já escrevi sobre economia sintética do Star Wars, é muito complexo, por sinal. Os livros e tal, tem muito mais pra ler sobre isso. Duna também, as obras de Asimov, como a Fundação e tudo, tem política e economia sintética. Porque a gente vê isso em crítica. A gente vê isso também em Romero também. Então não foi que Platão criou isso, mas talvez ele crítica seja o texto que define isso de uma forma. Vamos discutir sobre política sintética, né? Eu vou criar uma cidade-estado fictícia. E
E eu quero criar uma arquitetura sintética, né? Como teria essa arquitetura de uma cidade fictícia? Ela não existe. Então, Atlantis não existe, mas como teria essa ilha que seria fictícia, mas que poderia dominar o mundo, talvez, enfim. Dominar o mar Mediterrâneo por completo, como Roma posteriormente. Então, o ponto, o resumo desse livro, que é uma obra de história política e economia sintética. Se você entender isso, creio que essa obra tem sim um valor. Não só histórico, mas também do ponto de vista, no caso da história desse tema, mas do ponto de vista para a evolução sobre política, história e economia sintética. Então era isso, até o próximo episódio.